Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é História em Quadrinhos. Vamos lá, pegando o módulo. Módulo 2, página 27, leitura 2. As histórias em quadrinhos podem trazer assuntos variados, além de histórias baseadas em acontecimentos reais. Também podemos encontrar histórias fantásticas, como as de contos de fadas. A Magali é uma personagem conhecida por ser muito comilona e Dudu por não gostar de comer quase nada. Sabendo disso, sobre o que você imagina que será a história apresentada nesta HQ? Bom, eu não vou ler a HQ, vou deixar para vocês lerem, tá? Ela vai até a página 29 e a partir da página 30 começa a interpretação dessa HQ. Bom, é da Turma da Mônica, né? Maurício de Souza é o responsável pela criação da Turma da Mônica. Além dos personagens mais conhecidos dessa turminha, ele criou mais de 300 outros que divertem seus leitores pelo mundo afora. Magali foi criada em 1964 em homenagem a uma de suas filhas, que tem o mesmo nome. Ela e Dudu são alguns dos personagens que vivem no bairro do Limoeiro. Então, esse aqui é o nosso querido Maurício de Souza. Interpretação oral. O que você achou da HQ apresentada? Compartilhe suas impressões. 2. A história narrada nessa HQ é semelhante ao que você imaginou antes de ler o texto? Então é importante vocês informarem o que vocês acharam antes da leitura para poder responder essa pergunta depois. Às quais contos de fadas Magali faz referência nessa HQ? Quais são as principais características dos personagens desses contos? Bom, e aqui começa a interpretação escrita. Responda as questões a seguir sobre essa HQ. Letra A. Quem são os personagens da história que você leu? Então, vocês vão citar aqui os personagens que aparecem nessa história que a gente leu agora. B. Em que período do dia a história aconteceu? Justifique sua resposta. Então, observem a linguagem verbal e principalmente a não verbal para vocês conseguirem identificar em que período do dia isso acontece. C. Onde essa história se passa? Então, em que lugar essa história está se passando, tá? D. Como os fatos são narrados nessa história? 2. Nessa HQ foi empregada a linguagem verbal, não verbal ou mista. 3. De que forma é construído o humor dessa HQ? Vocês vão explicar aqui como foi construído o humor. 4. Ao longo da história são apresentadas algumas expressões faciais dos personagens. Escreva a sensação ou o sentimento que cada expressão indica nos quadrinhos abaixo. Então, vocês vão olhar a expressão e vão dizer o que ela indica. Vai olhar a expressão, dizer o que indica. Olhar a expressão, escrever, olhar, escrever, olhar, escrever, olhar e escrever. Ok? 5. Responda as questões a seguir em relação às falas da Magali. Letra A. De que forma elas são representadas na HQ? Então, volta lá no História em Quadrinhos, veja como está sendo representadas as falas da Magali. B. Por que em alguns desses balões a fala dela é empregada entre aspas? Pensem com cuidado para responder essa pergunta. 6. Em alguns quadrinhos da HQ aparecem palavras ou expressões que representam sons, chamadas onomatopeias. Letra A. Identifique essas palavras na HQ e copie-as. B. Que som cada uma delas representa? 7. Reveja duas cenas da HQ. Então, temos esta cena e esta cena aqui. Qual é a função dos tracinhos que aparecem nas imagens? Tá? Tô falando desses tracinhos aqui, desses tracinhos aqui. Ok? 8. Observe o quadrinho abaixo. O que o símbolo do balão, esse símbolo aqui, de fala da Chapeuzinho indica? O que está indicando? Certo? 9. Reveja mais duas cenas abaixo e responda as questões. Então, esta cena e esta. O que as fumacinhas e os tracinhos representam nessa imagem? Olha só, fumaça, tracinho, tracinho.
B. Por que na segunda cena a fumacinha próxima a Magali é maior que na primeira? 10. Em uma das falas, Magali cita o fato de estar se utilizando da licença poética. O que significa isso? O que significa licença poética? 11. Releia o título da HQ. Por que a palavra curtinhos foi repetida? 12. Questão oral. Contar histórias é uma tradição em todos os lugares do mundo. Na África, por exemplo, há muitos anos, quando ainda não havia escrita, os contadores de histórias chamados griotes eram muito importantes, pois ficavam responsáveis por transmitir essas palavras oralmente de geração em geração. Em sua opinião, que contribuições a contação de história traz para a cultura local? Bom, a história em quadrinho, conhecida também como HQ, é uma narrativa organizada por meio de uma sequência de quadros mais extensa que a tirinha. Nós já trabalhamos tirinha nas aulas passadas de português e em produção textual também. Ela pode apresentar somente linguagem não verbal ou linguagem mista. Além disso, os fatos narrados envolvem personagens e ocorrem em determinado tempo e espaço. Assim como as tirinhas, as HQs podem ser publicadas em livros, revistas, gibis, jornais, sites e blogs da internet. Então, resolvam as questões aí até o final do dia e nós corrigiremos na próxima aula. Dúvidas, perguntem, ok? Beijão e tchau, tchau.